Amém. Hebreus 3, 7. Eu quero compartilhar apenas sobre o ponto número 5 da mensagem, da última mensagem, né, que o Senhor falou conosco por meio da palavra profética. Acho que vai ser projetado ali também, né? E esse é um assunto muito importante, irmãos, que nós precisamos dar atenção. E um dos textos ali mencionados, né, é o de Hebreus aqui, eu vou ler aqui para os irmãos. E ele fala assim, né, assim pois como diz o Espírito Santo, hoje, amém, se ouvirdes a sua voz, amém, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram no coração, né, o lugar onde nós acertamos ou erramos é no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos, que aqui a ideia é princípios pelos quais Deus pensa, age, né, se move, os caminhos, princípios. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. E algo que Satanás tenta roubar da gente, né? A confiança. Senhor Jesus, enquanto se diz hoje, amém, mais uma vez, pela terceira vez, né? Hoje, se ouvirdes a sua voz, né? A voz do Espírito, não endureçais o vosso coração como foi na provocação. Ora, os quais dos que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés, e contra quem se indignou por 40 anos, não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto. Irmãos, o Senhor, né, Ele dá a palavra para nós, para nos guardar da gente cair no meio da jornada, né? E contra quem jurou que não entraria no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Então, esse é um texto, né, que foi citado aqui no ponto 5, né? Não sei se vai ser projetado ali. Aí eu quero apenas tocar alguns pontos, né? Ali nesse parágrafo 5, né, que o irmão Pedro compartilhou, ali fala o que para nós, né? Primeiramente, fala do povo de Deus, que o povo de Deus precisa enxergar quem ele é verdadeiramente, né? Quem nós somos. E nós somos um exército, amém? É assim que Deus nos vê, nós precisamos ver essas duas coisas. Quem nós somos, de acordo com a luz que a palavra profética diz hoje, né? Hoje, se ouvirdes a sua voz. Então o Espírito está falando conosco. Quem nós somos? Nós somos um exército. Por quê? Porque é assim que Deus nos vê, né? Deus nos vê dessa forma. Isso aqui é retratado numa figura no livro de Êxodo, né? A nação de Israel foi liberta do Egito e ela sai marchando, amém? Marchando, seguindo a palavra de Deus, rumo à boa terra, amém? E essa é a nossa realidade hoje, né? Assim que Deus nos vê. E assim também que Satanás nos vê, né? Ele nos vê como um exército, que ele fará de tudo para poder acabar, né, com esse exército que está avançando. Avançando para onde? Para a boa terra de Canaã, que é uma figura do reino, uma figura do descanso, do milênio. É a nossa meta, né? Nós estamos avançando, somos um povo que avança com simplicidade, é uma característica muito importante para poder prosseguir na jornada, amém? E uma estratégia do diabo para acabar com esse exército é colocar elementos de complicação, né? Mas a simplicidade nos guarda, irmãos. Tem um texto aqui em Salmo 105, né, que fala como Deus nos vê de fato. Salmo 105, versículo 17. Ele fala assim: então eram eles em pequeno número, amém? Pouquíssimos e forasteiros nela. Andavam de nação em nação, de um reino para outro reino. A nenhum permitiu que os oprimissem, antes por amor deles repreendeu a reis, dizendo: não toqueis os meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Então assim que Deus vê o seu povo,
um povo de pequeno número, amém? É Filadélfia, a igreja em Filadélfia tem pouca força, pouco número, mas é assim que Deus trabalha, né? Deus não usa um exército grande, numeroso, mas Ele usa um exército pouco, né? Pequeno, forasteiro. E eu pergunto, quem gostaria de fazer parte desse exército? Amém? Nós já somos, irmãos. Só que o requisito para fazer parte desse exército, né, é crer em Jesus, né? E crer na sua palavra. Quem crê naquele que está à frente, né, que o Senhor, crê na palavra que Ele fala, e isso nos torna soldados, né? O que significa exército? É uma tropa organizada, né? Soldados que estão organizados para um combate, amém? Então Deus nos está dando essa realidade, irmãos, de soldados de Cristo. Nós estamos num combate. O combate não é necessariamente em um lugar fechado, mas é nas ruas, né? É lá que a batalha é travada, e por isso, né, o Senhor conta com uma igreja, um exército de comportores, amém? Ter esse coração de sacerdote, de guerreiro. Um comportor é um guerreiro, é um soldado de Cristo, que está o tempo todo passando por pressão, um valente de Davi, amém? Então essa é a palavra do Espírito hoje, se ouvirdes a sua voz. Dentro dessa jornada encontraremos muitos inimigos, né? Isso aí está também no texto, com um líder, né? Lúcifer aí, Satanás, ao redor querendo nos destruir. Então ele vai colocar, né, vários elementos para poder atacar e acabar com esse exército, irmãos. E como foi falado aqui em Hebreus capítulo 3, a maioria não entrou por causa da incredulidade. A incredulidade atrapalha, irmãos, da gente avançar espiritualmente, passar essas jornadas, né? Então o povo acampava e seguia a direção da nuvem, e aí eles, de acordo com a direção da nuvem, levantavam, né, aquele tabernáculo, né? Ele montava, desmontava e seguia. Então a preocupação deles, irmãos, era receber a palavra de comando, obedecer e avançar, irmãos, né? Então essa tem que ser a nossa preocupação hoje, receber a palavra profética como vindo de Deus, amém? Não vamos questionar ela, mas vamos receber, obedecer, irmãos, e experimentar, né? Louvado seja o Senhor, porque essa palavra vem para que nós venhamos estabelecer o reino de Cristo no meio do terreno inimigo. Então lá fora, irmãos, é o terreno do inimigo, e o Senhor está nos levando para as ruas para estabelecer o reino dele. De que forma? Falando, posso orar por você, semeando a literatura. Esses livros têm como conteúdo o Evangelho do Reino. Evangelho do Reino de quem? De Lúcifer. O Evangelho do Reino de Cristo. Então essa palavra tem que alcançar todo o corpo de Cristo. Não é fácil, é luta, é guerra, mas nós fomos chamados para estabelecer o reino de Cristo. E há uma guerra de reino sendo travada. Então, Apocalipse 17:14 fala dessa batalha. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, amém? Então toda vez que nós saímos para a rua, e a nossa rua é no trabalho, é na faculdade, é na escola, onde tiver gente, irmãos, ali a batalha, mas saiba que Cristo os vencerá, pois é o Senhor dos senhores, Rei dos reis. Vencerão também os chamados, aqueles que são eleitos e fiéis. Será que o Senhor vai encontrar eleitos e fiéis? É melhor ser fiel, irmãos, a palavra, receber e transmitir do jeito que ela vem, que se acham com Ele. Essa é a batalha que nós enfrentamos todos os dias, né, queridos irmãos? Aí nesse texto fala que o povo de Israel se acampava como um exército, tendo o tabernáculo como centro. Aí quando Deus mandava, né, a levantar as tendas, o povo marchava como exército. Esse tabernáculo tipifica a igreja, né, que tem como centro o lugar santíssimo, né, o Santo dos Santos, que tipifica a presença do Senhor, né? E Cristo está na igreja. O mais importante, irmãos, é a gente entender se Cristo está ou não conosco nessa marcha. Se nós estamos avançando sozinhos ou Cristo está conosco. E aí a presença de Cristo, né, que é a Arca da Aliança, representada Cristo, nosso Rei. O texto em Marcos capítulo 16 prova isso, né, na palavra profética. Marcos 16. Amém. Marcos 16. (19), né?
de fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, né, os discípulos, os soldados agora, amém? Os comportores, os guerreiros, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Amém? Então, como sabemos que Deus está conosco na vida da igreja, irmãos? Por meio de sinais, confirmando a palavra. Então, a palavra que nosso querido irmão Pedro fala, não é uma palavra dele, mas se é de Deus, ela é confirmada por sinais. E lá em Rio Branco, irmãos, nós, um tempo para cá, né, nós resolvemos crer na palavra, e não apenas crer na palavra profética, mas amar a palavra profética, né? Isso fez uma diferença, né, muito grande. Nós temos praticado casa de adolescentes, já temos frutos, né, reunindo conosco, né, as irmãs também têm tido as reuniões, tudo voltado para a palavra profética, e ela tem feito a obra. Né? Eu, quando saio para a comportagem, aqui e ali eu faço alguns testes com o Senhor, falo assim, eu vou orar agora a minha palavra, vou oro, não flui. Eu falo, não, vou orar a palavra profética, vou ministro a palavra, os livros saem, pessoas, né, são contatadas, porque o Senhor quer nos dar isso, irmãos, essa experiência de nós não depender da nossa capacidade, nós somos soldados, amém? Depender do Espírito que nos habilita para sermos hábeis, para edificar o corpo de Cristo. Então, irmãos, na vida da igreja, nós temos o Senhor confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. É a presença, é o tabernáculo no centro. Graças ao Senhor nós estamos seguros, né? Então, na vida da igreja temos a presença de Cristo marchando conosco. Ele está na frente, usando a liderança. Aleluia! E esse tabernáculo era construído de acordo com a ordem de Deus. A edificação da igreja não é de acordo com a minha ordem. Então Deus edifica o corpo de Cristo de acordo com a ordem dele. Se a direção hoje é praticar, posso orar por você, se a gente pratica, então o tabernáculo será construído aqui em Porto Velho e na nossa região, irmãos. Vamos edificar de acordo com a ordem de Deus. E para isso aqui fala, né, nesse parágrafo 5, que era necessário homens habilidosos para trazer esse tabernáculo no deserto, né? Deserto é um lugar de prova na Bíblia, né? Então nós saímos do Egito para o deserto. No deserto somos provados, 40 anos. Depois de sermos provados, seremos aprovados. Então o tempo inteiro, irmãos, nós estamos sendo provados. Na rua, no trabalho, em casa, nas reuniões, no serviço. Provados, provados, provados. A nossa fé é provada. E se a gente fica só na parte de zonas de conforto, como é que minha fé vai ser provada? É na rua, amém? Se eu dependo ou não de Deus. A rua é a cura, irmãos. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, nós estamos muito felizes lá em Rio Branco, né, tentando praticar, escutar as palavras. Quinta-feira, dia de live, não é mais nada. Domingo, a mesma coisa. Nós honramos a palavra profética. E o Senhor está nos abençoando. Os irmãos estão alegres, estão encorajados. Tem a irmã Laureana aqui conosco, né, também. Fruto dessa palavra, né? Oh, Senhor Jesus. Estamos felizes, né? E essa parte também fala de dois focos que eles tinham, né? Edificar o tabernáculo e entrar na boa terra. Vamos falar juntos? Edificar o tabernáculo e entrar na boa terra. Aleluia. Essa será a realidade apenas dos vencedores que vão reinar com Cristo. São pessoas que estão preocupadas em edificar a igreja, né? Com a habilitação do Espírito, obedecendo à palavra profética e preocupação de entrar na boa terra. E quem entrou? Aí fala da velha e nova geração. A velha geração são os incrédulos e desobedientes. E a nova geração são representados pelos nossos adolescentes. Amém? Qual a característica deles? Simplicidade inculcando a palavra. Simplicidade inculcando a palavra. Eu quero ser esse, um simples que inculca a palavra profética, e avança em direção à boa terra. E os adultos não fomos descartados, né? Porque tem o Josué e Caleb, aleluia. Então, simplicidade de uma criança, né? Devemos nos tornar como crianças para entrar no reino dos céus. Devemos nos tornar como crianças para entrar no reino dos céus. Os que se recusam a voltar à simplicidade cairão no deserto. Isso não sou eu que estou falando, está na Bíblia, né? Mas quem aprender a amar reverentemente a palavra, como os adolescentes, entrarão na boa terra. Vamos aprender a amar a palavra profética.
e praticando a imersão. Imersão é outro ponto, né, que nós estamos amando, irmãos, né? Nossas reuniões é imersão, é grito de guerra, eleva a nossa moral, e aí acontece o que? Edificação e luta, né? Oh Senhor Jesus, então a entrada na boa terra requer edificação, edificação requer luta, né? E Deus precisa de guerreiros, de soldados, né? Amém? Vou parar aqui. Jesus é o Senhor. Amém.